Olá, você tem acompanhado as atividades do Conselho Federal da OAB através do nosso programa? Hoje nós teremos justamente aqui a presença do presidente do Conselho Federal, Dr. Ofir Cavalcante, que vai fazer um balanço sobre as atividades de sua gestão. Presidente Ofir, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Olha, é uma alegria. Esse é o programa da OAB, mas é o programa da cidadania brasileira. A TV Justiça tem proporcionado que nós possamos cada vez mais expor as atividades da nossa entidade e, sobretudo, mostrar para o advogado brasileiro o que tem sido feito com os recursos que ele, advogado brasileiro, com muita dificuldade, recolhe para a nossa entidade. Por isso, esse é um programa de prestação de contas permanente durante todo o mandato e agora, chegando ao final, é o momento também de, mais uma vez, levar ao advogado brasileiro, ao cidadão brasileiro, as nossas atividades, o que foi feito nesses 3 anos. Pois é, então justamente a ideia dessa nossa conversa aqui, presidente, é fazer uma espécie de balanço geral, uma espécie de prestação de contas. Claro que o tempo é curto, mas na medida do possível vamos fazê-lo. Eu dividi aqui a nossa entrevista em 3 partes, porque eu acho que essas 3 partes elas simbolizam exatamente como foi o seu mandato nos últimos 3 anos no Conselho Federal da OAB. A primeira parte, e sobre isso nós vamos falar, trata-se da OAB e sua relação com a sociedade. Seria a OAB institucional. Vamos começar pelo seguinte, presidente. Por que a OAB se engaja tanto nessas causas que diz respeito à sociedade brasileira, que aparentemente causa alguma perplexidade em alguns setores da sociedade, quando a OAB, por exemplo, sai em campo para cobrar moralidade, para combater a corrupção, enfim, para cobrar da política uma atitude ética. Qual é o papel da OAB exatamente nesse sentido? Bem, essa relação da OAB com a sociedade brasileira é uma relação que não é de hoje. Ela é uma relação que advém da própria reconquista da democracia em nosso país. A nossa entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, teve um posicionamento muito claro pela redemocratização do país, lutou pela direita já, pelo impeachment de Collor, enfim, se aproximou da sociedade pelo ângulo mais sensível que a sociedade tem, que é da defesa dos seus direitos, da defesa da democracia, da defesa da Constituição. A partir disso, a Ordem não pôde mais se voltar somente para as questões pessoais, institucionais, do ponto de vista da corporação, dos advogados brasileiros. Ela teve que também abraçar outras causas que acabam tendo uma relação até mesmo direta com o próprio exercício da advocacia. O advogado é o defensor das liberdades, é o defensor dos direitos e garantias fundamentais. A partir do momento em que a Ordem leva para a sociedade a sua proposta de defesa da Constituição, a sua proposta de defesa da democracia, tendo instituições cada vez mais rígidas do ponto de vista da moralidade pública, ou com pessoas que estejam lá para representar o povo e não para se apropriar do poder, a Ordem, então, também defende o advogado, que é esse defensor da liberdade, defensor da democracia. E nós acabamos confundindo o papel do advogado com o papel de defensor da sociedade brasileira. Por isso, somos chamados para opinar em várias questões importantes para o Brasil, como, por exemplo, a liberdade de expressão ou a sua restrição por determinados segmentos que querem restringir a voz da imprensa, a voz do cidadão brasileiro. Somos chamados para lutar, por exemplo, contra governantes que fazem do cargo extensão dos seus interesses particulares, colocando parentes, colocando pessoas que efetivamente não têm compromisso com o Estado, mas sim com partidos políticos. E a Ordem está lá para apontar o dedo, para mostrar que está equivocado. É uma forma de se ter uma sociedade, uma entidade da sociedade civil brasileira, entidade essa que não recebe recursos do poder público, sociedade que não tem ligações com partidos políticos, falando aquilo que o cidadão brasileiro gostaria de falar e que infelizmente não tem como fazê-lo por falta desta voz maior. Então a Ordem ela se prontifica a fazer isso e é um papel que ela não pode abrir mão, porque é um papel que o cidadão brasileiro precisa e isso também fortalece a advocacia sob o ponto de vista do advogado ser o grande defensor da legalidade. Mas como é que fica a situação da Ordem, por exemplo? Eu imagino que fica muito cobrada nesse sentido, quando você tem, por exemplo, advogado defendendo pessoas acusadas de corrupção.
Bem, essa é uma questão que efetivamente alguns advogados não compreendem o papel da ordem. Ela ali não está a defender o cidadão, a sua ação, o que ela quer é que seja apurado e de uma forma efetiva seja julgado aquela conduta. O advogado faz o seu papel. E o que a ordem faz num momento como esse? Ela defende o direito do cidadão de ter um advogado, que esse advogado possa atuar com liberdade, com independência na defesa do cidadão. Mas, se esse cidadão violou qualquer norma constitucional, do ponto de vista da moralidade, da legalidade, da transparência, a ordem também tem que ter um posicionamento crítico com relação a essa postura. Eu sei que para alguns é difícil de compreender isso, mas é justamente uma derivação da nossa atividade maior de defesa da Constituição, de defesa da democracia, que passa por isso, advocacia livre, advocacia autônoma, que possa defender qualquer cidadão que tenha cometido o pior dos ilícitos. Entretanto, aquele que cometeu o pior dos ilícitos também vai receber a crítica da ordem no sentido de que deve ser julgado dentro do devido processo legal. Vamos pegar aqui um caso bem específico. O julgamento da Ação Penal 470, o mensalão, que reuniu uma pleiade de advogados. Em algum momento houve ruído na comunicação desses advogados com a ordem ou tudo se processou dentro da absoluta normalidade? Bem, para o advogado seria muito mais conveniente que a ordem não tivesse um posicionamento crítico em relação ao seu cliente de que ele fosse julgado. O que a ordem sempre propugnou e vai continuar a propugnar, porque é um dever dela para com a justiça, para com a Constituição, para com o cidadão brasileiro e para com a advocacia brasileira, é de que haja um julgamento justo, um julgamento dentro do devido processo legal. Entretanto, isso não significa dizer que nós estejamos pedindo a condenação ou absolvição de qualquer réu. Isso significa dizer que a gente quer que seja feita a justiça. E o advogado faz o seu papel, a ordem vai protegê-lo do ponto de vista do exercício profissional dele, mas isso não significa dizer que a ordem vai ficar calada, deixar os processos prescreverem e nem muito menos que vá defender aqueles que estão sendo acusados de ilícito. E agora que passou, na sua opinião, uma opinião institucional, fez-se justiça? Bem, no caso do mensalão. Do ponto de vista do mérito em si, certamente eu não vou poder opinar. Mas do ponto de vista do julgamento em si, como ele se desenrolou, com uma ampla defesa, com o devido processo legal, eu tenho absoluta tranquilidade de dizer de que o Supremo Tribunal Federal prestou um relevante serviço ao Brasil, à nação brasileira. E o julgamento foi um julgamento difícil, 4, 5 meses de julgamento, nunca antes na história da República tinha acontecido um julgamento dessa magnitude, e deixou uma mensagem que é muito importante que as pessoas reflitam sobre ela. A lei é igual para todos, ou todos são iguais perante a lei. O mais humilde cidadão tem que receber, quando comete algum ilícito, a mão forte da lei. E aquele também que exerce um cargo de alto escalão também tem que receber a mão firme da lei quando for o caso. E esse recado, essa mensagem ficou a partir do julgamento da Ação Penal 470. Esperamos que isso gere frutos na consciência do cidadão, na consciência do homem público e, sobretudo, na consciência do próprio judiciário, do seu relevante papel como um poder da República que tem que se afirmar cada vez mais e exercer a sua missão. O senhor acredita num país, num Brasil, sem corrupção? Olha, no Brasil sem corrupção, não, porque é do ser humano. Nem nos Estados Unidos sem corrupção, nem uma Itália sem corrupção, nenhum país do mundo sem corrupção. Todos vão ter um pouco mais ou um pouco menos uma dose de corrupção presente nas relações. Agora, o que a gente precisa cada vez mais é conscientizar o cidadão, conscientizar as instituições de que tem que combater sim a corrupção, porque a corrupção ela tira o dinheiro da saúde, da educação, da segurança, da própria justiça, e é necessário que o cidadão acredite na justiça. E corrupção sem punição é impunidade, e impunidade desestimula o cidadão a exercer os seus direitos e retira do judiciário a importância do papel que tem do ponto de vista da Constituição. A gente volta daqui a pouco.